Antena Nova. Informação de proximidade. Hoje é dia de São Vapor. O paquete Funchal está de regresso ao Porto da Horta. Atracou no molho do Terminal Novo. Depois da saída dos passageiros para passeios turísticos na ilha, está a receber a visita de entidades oficiais e comunicação social. O dia de São Vapor, convém explicar aos mais novos, era o dia em que o povo, em séculos passados, se juntava no cais à chegada dos vapores, navios movidos a carvão. A expressão acompanhou a evolução dos tempos, já quando as máquinas mais modernas prescindiram do velho combustível. Mas tem sentido repetir esta expressão porque o Funchal foi um símbolo desse autêntico dia de festa, não só vivido nos portos açorianos, mas também no de Lisboa. Aí, escreve Hermelindo Ávila, os açorianos residentes na capital também acorriam à chegada dos navios que regressavam do arquipélago. O Funchal, mandado construir pela Empresa Insulana de Navegação em 1961, há 52 anos portanto, representou um salto qualitativo nas viagens marítimas de passageiros para o continente. Na altura, os navios Carvalho Araújo e Lima faziam a ligação para Lisboa numa semana. O Funchal reduziu para pouco mais de metade o tempo da rota. Além disso, as condições de conforto a bordo melhoraram grandemente. Há 30 anos, este paquete deixou os Açores, altura em que também terminou o transporte marítimo de passageiros, não só para Lisboa, como entre as ilhas. O Funchal está de regresso como navio de cruzeiros e anda no ar uma certa nostalgia. Depois de tão longa ausência e de um inesperado retorno, este esbelto navio está literalmente mais perto de quem deseja vê-lo. Antes encostava no molho da doca, hoje atracou no novo cais, a escassos metros da nossa Avenida Marginal. José Pedro da Silva, antigo funcionário e gerente na Horta da Bem Saúde, a quem pertencia a Empresa Insulana de Navegação, dona do Funchal, recorda a primeira escala do navio no nosso porto. Assisti à chegada do Funchal, na primeira viagem inaugural, e tivemos aqui presente. Foi a primeira vez que eu conheci o Sr. Vasco Bem Saúde. Veio o Sr. Vasco Bem Saúde, que era o dono número 1 do Grupo Bem Saúde, acompanhado de uma pessoa que era muito amiga dele e que o representava em muitas situações, era o Sr. Manuel Medeiros de Almeida. Veio também o filho do Sr. Vasco, o Sr. Filipe Bem Saúde. Portanto, houve uma recepção a bordo, oferecida pelos proprietários da Empresa Insulana de Navegação e proprietária do paquete, e foi, enfim, uma festança com música, com muitas bandeiras, muito palavreado, muito comes e bebes, enfim, as coisas todas das inaugurações. José Pedro da Silva lembra-se ainda, como acabámos de escutar, da festa de inauguração da escala do Funchal na Horta e evoca a melhoria que o navio trouxe ao transporte marítimo de passageiros. A ideia com que eu fiquei, e ainda tenho, é de que os outros dois navios já estavam fora do prazo de validade, como costuma dizer. A vida do navio normalmente são 30 anos, 32, 35 anos. E aqui já eram navios comprados em segunda mão, pela Insulana. Mas o Sr. Vasco Bem Saúde também era uma pessoa que gostava de ser generoso e, portanto, lembro-me dessa inauguração, de ouvir falar no prazer que sentia naquele momento de estar a prestar um bom serviço aos Açores e aos açorianos. Portanto, era uma pessoa diferente. O aparecimento do Funchal foi, sem dúvida, um passo decisivo na melhoria da acessibilidade dos açorianos em geral e dos feirenses em particular ao continente português. Instado a comparar essa evolução com a que se verificou 25 anos depois com os voos diretos da TAP, José Pedro da Silva considera de muito maior alcance a ligação Horta-Lisboa por avião. A ligação direta a Lisboa foi, para mim, muito mais importante, né? Porque foi um benefício inesperado e quase anormal para os feirenses, né? Levarem 8 dias da Horta a Lisboa e depois chegar a Lisboa em 2 horas e 20, 2 horas e meia. Portanto, a expectativa era muito grande e
como é que se diz, o aproveitamento das pessoas também passou a ser outro, não é? Embora a gente saiba que passagem aérea para os Açores continua a ser talvez a mais cara do mundo, não é? Em relação às milhas percorridas. Mas para mim a aviação foi realmente superior, quer dizer, a expectativa que as pessoas tinham e depois a surpresa do ver, do aproveitar, foi muito superior à parte da navegação marítima, incluindo mesmo a escala do Funchal. Enquanto isto, a viagem do Funchal em curso acontece numa altura em que foi anunciada para o próximo ano a entrada em funcionamento do navio Mestre Simão. O barco fará as ligações marítimas do Grupo Central. Interrogado pela Antena 9 sobre a importância do transporte marítimo nos Açores, José Pedro da Silva diz com clareza que o assunto tem sido muito maltratado. Eu acho que o transporte marítimo de passageiros nas Ilhas dos Açores tem sido muito maltratado. Porque se o governo tivesse pensado a sério neste meio de transporte e tivesse logo de início posto navios com qualidade, com regularidade, isto seria muito melhor. Mas eu acho que, por exemplo, de férias, se eu tivesse que ir para qualquer ilha dos Açores, eu preferia ir de barco. Porque a pessoa não tem pressa, é uma coisa diferente. E para quem gosta de barco, como eu gosto, e prefiro ir de barco. E há muita gente que viaja de barco, podendo viajar de avião. Mas para ir passar umas férias, o ideal é o barco, não há dúvida nenhuma. O senhor tem esperança de que esses novos navios, um que já está anunciado para o ano, para aqui, para as ligações, nomeadamente do Grupo Central, vai satisfazer as necessidades? Eu vou esperar para ver para crer, como dizia o outro, porque tem decidido tanta coisa e prometido tanta coisa que só depois da gente ver com os nossos olhos é que a gente diz, é verdade, vamos esperar que seja, porque pronto, este governo parece que está a acertar melhor o passo nessa orientação, mas eu vou esperar para ver. Enquanto esperamos, podemos ver o Funchal de regresso ao Porto da Horta durante o dia de hoje. Os mais velhos revê-lo-ão com saudade e, como dissemos há pouco, com uma certa nostalgia até. Veio com os coros do princípio, o que aviva ainda mais a memória dos anos 60 e 70 do século passado. Os mais novos não será indiferente, com toda a certeza, pois a silhueta que o fez a prima-dona de uma época fulgurante do transporte marítimo nesta parte do Atlântico continua desenhada sem retoques. Amanhã vamos emitir mais uma reportagem sobre o Funchal, que inclui uma entrevista ao comandante. Edição de Souto Gonçalves. Antena 9. Informação de proximidade.